Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Até a década de 80, acreditava-se que os sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade sumiam depois da adolescência. Porém, a doença, que atinge 5% da população em todo o mundo, pode permanecer na vida adulta. Dificuldades em manter a atenção, desorganização e hiperatividade são os sintomas mais comuns e se manifestam em maior número em crianças do sexo masculino. Muito bem, o assunto no programa de hoje é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico neuropediatra, Dr. Jaime Lee. Dr. Jaime, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite e dizer que é um enorme prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que tanto me fascina. Doutor, para começo de conversa, o que é a hiperatividade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição que afeta mais de 5 a 10% da faixa etária pediátrica. É considerada a condição neurocomportamental mais comum na faixa etária pediátrica. E é caracterizada por 3 sintomas básicos: a desatenção, a agitação e a impulsividade. Então, se a gente fosse conceituar isso, seria um transtorno neurocomportamental extremamente comum, que é caracterizado por desatenção, agitação e impulsividade, trazendo grandes transtornos para o rendimento escolar dessas crianças. Dr. Jaime, todo hiperativo possui déficit de atenção. Qual a diferença entre os dois distúrbios? Na verdade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser classificado em subtipos. Existe o subtipo predominantemente hiperativo, na qual os sintomas de hiperatividade são mais proeminentes. Existe o subtipo predominantemente desatento, na qual o sintoma de desatenção é mais proeminente. E existe o tipo misto, na qual os dois sintomas são igualmente importantes. O subtipo hiperativo é mais comum em meninos, talvez por isso, como falaste na introdução, seja mais comum em meninos, porque eles acabam sendo muito mais encaminhados. Faz sentido a gente pensar que um menino que incomoda muito mais, ele é encaminhado primeiro em comparação com aquela menina que não é tão agitada, mas é igualmente desatenta. Entretanto, é importante a gente salientar que tanto o subtipo hiperativo quanto o subtipo desatento traz tantos transtornos em um quanto o outro. Dr. Jaime, como é feito o diagnóstico de hiperatividade? É possível que alguém apresente algumas características desse distúrbio e não seja hiperativo ou vice-versa, doutor? Bom, a questão do diagnóstico é um assunto extremamente importante. Até a década de 70 não se falava em transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Entretanto, quando a gente vai ver dados mais atuais, de 2010, 2012, a gente percebe que quase 25% de todas as consultas neuropediátricas têm como principal queixa o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e as dificuldades de aprendizagem. O primeiro passo que a gente vê no diagnóstico é o encaminhamento. O encaminhamento geralmente é feito por pais e professores que veem naquela criança com queda do rendimento escolar sintomas sugestivos de falta de atenção. Essa falta de atenção, no entanto, ela pode ser decorrente de vários fatores. Deficiência intelectual, na qual a criança não consegue compreender aquilo que está sendo ensinado e por isso não consegue prestar atenção. Quadros associados então com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falta de estímulo, indisciplina, são várias outras situações que a gente precisa contemplar antes do diagnóstico. Falando em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é importante que estejam presentes esses 3 sintomas: desatenção, agitação e impulsividade. É importante que esses 3 sintomas estejam presentes desde antes dos 6 anos de idade, então é uma condição que afeta a criança desde idades muito precoces. E que é importante também que esse transtorno traga prejuízo no rendimento escolar. Então, esses são os pré-requisitos básicos. Infelizmente, a gente não tem nenhum marcador biológico. Então, não existe uma ressonância diferente numa criança hiperativa, não existe uma tomografia diferente numa criança desatenta e também não existe um padrão de eletroencefalograma que seja típico de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dito isso, o diagnóstico é clínico, feito através de observação clínica por um psiquiatra infantil ou um neuropediatra,
E existem, claro, testes neuropsicológicos que são importantes e que podem ser realizados. A testagem neuropsicológica, ela permite que a gente avalie níveis de atenção concentrada e dividida, permitindo que a gente confirme o déficit atencional. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lim. E o assunto no programa de hoje é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com, também as nossas mídias sociais, YouTube e Instagram, Pergunte ao Doutor SC. Já voltamos. Olá! Hoje no informativo do Hospital São José nós vamos falar sobre radioterapia, mais especificamente sobre um novo tratamento que o Hospital São José está oferecendo aos seus pacientes. Dr. Felipe Kunen é quem conversa conosco. Explica um pouco sobre este novo tratamento que está sendo oferecido no Hospital São José, doutor. Então, esse tipo de radioterapia é um tratamento assim, que traz um grande benefício para os pacientes, que ele permite a realização da radioterapia em somente 5 sessões, ao invés das 40 sessões habituais. Tá? Esse procedimento ele é feito através de colocação de marcadores especiais dentro da próstata, antes da realização da radioterapia, e através desses marcadores é feito, então, antes do paciente realizar a sessão de radioterapia, são feitas imagens praticamente segundos antes da aplicação e permite, então, uma maior precisão na realização do tratamento. Com isso, a gente consegue fazer uma dose mais alta de radiação e encurtar o tempo total de tratamento das habituais 40 sessões para somente 5 sessões. Esse tratamento é oferecido apenas aqui no Hospital São José, outra região? De onde veio esse tratamento? Hoje esse tratamento aqui no estado é o único serviço que está disponível, né? É um tratamento relativamente novo, poucos serviços de radioterapia do Brasil estão realizando esse tipo de tratamento, e é uma técnica que a gente começou a realizar nos últimos 2-3 meses, mas assim com excelentes resultados. O paciente fica muito contente por precisar vir no hospital somente 5 vezes ao invés de 40 vezes, né? E com os resultados assim bem animadores. Efeitos colaterais, doutor, existe? Os efeitos colaterais existem, mas são mínimos, um pouquinho de ardência para urinar, basicamente isso. A grande vantagem em relação ao procedimento cirúrgico é que o procedimento é totalmente não invasivo, a parte da aplicação da radioterapia. Então o paciente vem, o tempo de ele entrar, fazer a aplicação e sair dá no máximo 10 minutos. A aplicação em si são aproximadamente somente 2 minutos a aplicação do tratamento. O número de quantidades de vezes que o paciente precisa vir ao hospital diminui significativamente. Isso é um avanço, né? Sim, é uma coisa que traz um grande benefício assim, para os pacientes. Não é um tratamento que vai alencar uma maior taxa de cura, que ela é bem alta na radioterapia, mas o benefício principalmente no conforto do paciente de vir no hospital muito menos vezes do que no tratamento tradicional. Tá certo. Doutor Felipe, muito obrigada mais uma vez pelas informações, pela participação no quadro, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado. O Informativo Hospital São José fica por aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neuropediatra, Dr. Jaime Lim. Doutor, a partir de que idade do paciente é possível fazer um diagnóstico confiável do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles devem estar presentes na criança antes dos 6 anos de idade. Os testes neuropsicológicos, eles são feitos a partir dos 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos de idade, a gente consegue ter um exame e um diagnóstico altamente confiável. Muito embora os protocolos e os consensos de diagnóstico permitem que a gente faça os diagnósticos a partir dos 4 anos de idade. A partir dessa idade é possível suspeitar e até mesmo fazer o diagnóstico clínico dessa condição. Doutor, o transtorno não é fruto da vida atribulada e do excesso de informação? Eu acredito que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sempre esteve ali. Retrospectivamente, pensando nos meus colegas de classe, da infância, do pré e da primeira série, eu fico vislumbrando várias crianças que teriam um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontecia antes, talvez, fosse que algumas crianças que tivessem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade acabavam tendo falência escolar. E os pais, sem ter para quem recorrer, acabavam tirando da escola e eram aquelas crianças em que o pai dizia: ora, meu filho não foi talhado para os estudos, então vou tirar da escola para que ele trabalhe junto comigo. E essas crianças acabavam perdendo grandes oportunidades profissionais futuras. Então, acredito que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sempre esteve ali. O que nós temos agora é a maior atenção por parte dos pais e dos professores e a possibilidade de tratamentos eficazes que permitem reverter esse quadro e por isso tem se falado tanto no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A principal causa do transtorno é principalmente genética. Então a gente sempre pergunta se na família o pai ou a mãe ou algum parente tem história de transtorno de déficit de atenção, porque a história genética é muito importante. Acredita-se que a criação não gere uma criança hiperativa, não gere uma criança com transtorno de déficit de atenção. Entretanto, apesar de não dar origem ao diagnóstico, uma família desestruturada, uma família que não imponha regras, uma família que não valorize os estudos e que não estimule educacionalmente a criança, com certeza cria um ambiente que pode piorar os sintomas decorrentes do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, com certeza, uma vida muito atribulada, uma família desestruturada que não dê o estímulo educacional adequado, cria condições para que esses sintomas sejam muito mais aparentes e agravados. Doutor, uma outra questão. A hiperatividade diminui durante a fase adulta? Uma criança hiperativa será um adulto hiperativo, doutor? Para responder essa pergunta, a gente talvez tenha que pensar nas bases neurobiológicas do diagnóstico. Então, teoricamente, do ponto de vista neurobiológico, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é causado por uma deficiência num neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor ele começa a ser produzido pelas células do córtex pré-frontal na mais tenra infância e ela vai aumentando a produção gradativamente até atingir um pico por volta dos 20, 25 anos de idade, que é o que a gente chama de adulto jovem. Então, naturalmente, crianças muito pequenas têm dificuldade para prestar atenção porque os níveis de dopamina no córtex pré-frontal são naturalmente baixos. O que se espera é que ao longo da vida esses níveis vão se normalizando e a criança e a pessoa vai prestando cada vez mais atenção. Uma grande parcela da população, cerca de 10 a 15%, produz uma quantidade menor de dopamina. São as crianças que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e por isso muitas vezes o tratamento medicamentoso funciona, porque estimula as células do córtex pré-frontal a liberar uma maior quantidade desse neurotransmissor. Teoricamente, algumas crianças podem normalizar a produção desse neurotransmissor e talvez não ter mais esses sintomas na vida adulta. Quanto? Cerca de 50% das crianças que têm diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vão manter os sintomas também na idade adulta. Seriam aqueles adultos que nós conhecemos, que têm dificuldade para manter um relacionamento, cumprir prazos, cumprir tarefas, se manter no emprego por falta de atenção. Doutor Jaime, crianças hiperativas, elas costumam ser mais agressivas? Não necessariamente. O que acredita-se é que existam comorbidades, que seriam situações ou transtornos que atuam e que ocorrem em conjunto. 30 a 50% das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm sintomas de transtorno opositor desafiante e transtorno de conduta. O que seriam isso? Seriam aquelas crianças facilmente irritáveis, algo vingativas, que parece que fazem as coisas de propósito para incomodar, que têm resistência à autoridade, que não entendem o não.
Então, esses sintomas seriam sintomas compatíveis com o transtorno opositor desafiante. E essas crianças teriam uma maior propensão à agressividade, a desafiar autoridades, e aí sim. Doutor Jaime, e por que a doença tem maior manifestação em crianças do sexo masculino? Não existe uma base neurobiológica que faça com que você tenha mais transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em meninos do que em meninas. O que eu tenho a impressão é que o tipo mais comum encontrado em indivíduos do sexo masculino é o tipo predominantemente hiperativo. O tipo mais comumente encontrado em crianças do sexo feminino é o tipo predominantemente desatento. O que acredita-se é que o tipo predominantemente hiperativo é aquele que causa mais transtorno em sala de aula, já que a criança não para quieta, já que a criança não para de se mexer. Então essas, teoricamente, por trazer mais transtorno, são encaminhadas primeiro. Mas a gente não pode esquecer que aquela menina ou aquele indivíduo que tem um tipo predominantemente desatento, apesar de não incomodar tanto, ele tem um igual prejuízo no seu rendimento escolar, então a gente deveria prestar atenção tanto num tipo quanto no outro. Então, teoricamente, a gente deveria ter a mesma proporção dessa condição. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin. Estamos falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Perdeu parte desta entrevista? Então acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também as nossas mídias sociais, Instagram e YouTube, Pergunte ao Doutor SC. A gente já volta. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouco sobre a cirurgia plástica no inverno. Será que é melhor fazer cirurgia plástica no inverno ou no verão? Quais que são as restrições? A bem da verdade, algumas cirurgias elas são mais confortáveis de se fazer no inverno, justamente pela questão do pós-operatório delas. Um grande exemplo é o abdômen, que exige a utilização de cintas e malhas que podem se tornar extremamente quentes com o clima que nós temos na nossa região, né, que chega até 40 graus em alguns dias. Então, é muito nesse sentido. A outra questão é que nós temos uma população que gosta muito de veranear. A cirurgia plástica vai te exigir ficar em algum tempo em recuperação, longe do sol e sem praia. Por isso é importante pensar, de repente vale a pena se preparar para o verão. Cirurgia plástica no inverno. Na próxima semana eu volto com outra dica de cirurgia plástica. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono.
A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin e o assunto no programa de hoje é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dr. Jaime, como os pais devem reagir ao desconfiar que seu filho possui hiperatividade? Essa é uma pergunta bastante importante e pertinente e acredito que um dos primeiros passos para que os pais consigam identificar esse transtorno nos seus filhos é se interessar pelo ambiente escolar da criança. Participar ativamente da educação dos filhos, desde muito pequeno, ler para os filhos, criar um ambiente adequado para os estudos, onde dentro de casa e dentro da família se valorize a educação e se valorize os estudos. A partir desse ponto, é possível que o pai identifique qualquer tipo de desvio no rendimento escolar da criança desde que eles apareçam, desde o momento que eles apareçam. Se interessar, conversar com os professores, saber qual o conteúdo lecionado, estar a par de tudo aquilo que a criança esteja aprendendo na sala de aula. A partir do momento que existe uma queda do rendimento escolar, o pai e a mãe vão saber e tentar saber o motivo. E aí é a hora de talvez procurar os professores, a equipe pedagógica da escola e, por que não, um médico, um especialista, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para que se possa encaminhar o diagnóstico adequado e aí prosseguir com um tratamento adequado. Doutor, e falando em tratamento, como é feito o tratamento para os hiperativos? E remédios são necessários, doutor Jaime? Muito bem. O tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele deve ser entendido como um tratamento interdisciplinar. É fundamental que tenha a participação dos professores, dos pais, pedagogos e psicólogos que vão ajudar essa criança a aprender de formas diferentes, a ter diferentes formas de ensino, a ter um melhor rendimento em sala de aula. O medicamento muitas vezes é extremamente útil, então a gente fala de classes de medicamentos que podem ajudar no tratamento da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O mais corriqueiramente utilizado são os medicamentos psicoestimulantes, que as pessoas conhecem como Ritalina, metilfenidato ou outras formas de psicoestimulante e que teriam a ação de melhorar o nível atencional naquelas situações em que a criança precisa aumentar a sua atenção. Outras classes de medicamentos são utilizados como antidepressivos tricíclicos ou até mesmo neurolépticos e a gente escolhe esse tipo de medicamento de acordo com as comorbidades. É possível que a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tenha distúrbio do sono associado, tenha tiques, tenha agressividade associada, então a gente pode escolher classes de medicamentos mais específicos para essas situações. Então, o que a gente precisa entender? Que o tratamento é interdisciplinar, a condição deve ser entendida como uma condição crônica, então uma vez iniciado o tratamento, essa criança precisa ser acompanhada continuamente por tempo indeterminado, já que a gente conversou que esses sintomas podem se manter até a idade adulta e o medicamento pode ajudar em muitas situações. Doutor, e qual é a diferença entre uma criança dislexia e outra com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são condições independentes e condições diferentes. A dislexia é uma condição caracterizada por uma dificuldade específica na leitura e na escrita. São crianças que têm um nível cognitivo absolutamente normal, mas que têm um prejuízo na aprendizagem decorrente única e exclusivamente na dificuldade de ler e escrever. Crianças disléxicas com dislexia, elas podem ter também quadros de déficit atencional, então as duas condições podem andar juntas, mas são duas situações diferentes. E ocorrendo juntas, as duas situações devem merecer igual atenção. É necessário tratar os sintomas de déficit atencional, ao mesmo tempo que se faz e procede com terapias psicopedagógicas e fonoaudiológicas para a dislexia especificamente.
Dr. Jaime, crianças com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade possuem algum prejuízo intelectual? Não necessariamente, tá? Crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com esses sintomas, elas podem inclusive ter a inteligência até acima do normal. Em estudo que nós fizemos na cidade de Tubarão, a gente avaliou cerca de 322 crianças encaminhadas por transtorno de déficit atencional. Em todas essas crianças a gente prosseguiu com a investigação cognitiva. E interessantemente, uma certa porcentagem dessas crianças, elas tinham uma inteligência acima do normal, sem sintomas de déficit atencional. O que me dá a impressão é que talvez elas estivessem muito à frente daquelas crianças na sala de aula, se sentiam entediadas por aquilo que elas estavam aprendendo e acabavam então se distraindo com coisas do seu interesse próprio, interesse pessoal, criando a impressão de que elas tinham um transtorno de déficit atencional, mas elas não tinham nenhum tipo de prejuízo no rendimento escolar. Então, crianças com déficit intelectual podem ter sintomas de déficit atencional porque não conseguem compreender aquilo que está sendo explicado. Isso é muito importante, que elas sejam interessadas, que a gente preste atenção nisso. Elas podem ter inteligência absolutamente normal e esses sintomas podem ser encontrados até mesmo em crianças com inteligência acima do normal e cada situação deve ser analisada individualmente. Doutor, agora para finalizar a nossa entrevista, como a atividade física pode ajudar crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Bom, acredito que a atividade física seja extremamente importante do ponto de vista geral, até pela saúde da criança. Exercícios e atividade física que contemplem disciplina, contemplem regras, contemplem situações em que a criança precisa esperar a sua vez, podem treinar a criança a lidar com diversas situações que têm prejuízo no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os esportes ajudam a pessoa, incentivam a pessoa a prestar mais atenção, a ser menos agitada, a esperar a sua vez e menos impulsiva nesse sentido. Então, a atividade física pode ajudar crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, desde que seja uma atividade física bem orientada e desde que essa atividade física seja do gosto da criança. A criança precisa encontrar prazer também naquela atividade física e acredito que ela pode ter um bom caminho nesse sentido. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico neuropediatra, Dr. Jaime Lim. Dr. Jaime, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também as nossas mídias sociais, Instagram e YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.